meu nome é Gabriel Ferreira, eu sou estudante de doutorado no Laboratório de Paleontologia aqui de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E eu sou bolsista, né, de doutorado, financiado pela FAPESP. Então a FAPESP banca os meus estudos e a minha pesquisa desde a graduação, na verdade, faz bastante tempo. E o que eu faço nesse doutorado, eu estudo tartarugas fósseis e viventes também. Então eu estudo a relação da forma delas, mais especificamente da forma do crânio, como que a forma evoluiu ao longo do tempo, como foi mudando ao longo do tempo, e como que isso está associado a hábitos dela, por exemplo, hábitos de alimentação, do tipo de presa ou do tipo de comida que ela come e esse tipo de coisa. O meu foco é em tartarugas, mas eu estudo a forma de modo geral. E pode parecer uma coisa meio deslocada de uma aplicação assim, e realmente de certa forma, mas a gente tem essa ideia de ser meio deslocado porque a gente não consegue ver uma aplicação direta dessa pesquisa. E ela não tem uma aplicação direta, na verdade. A gente tem, nessas pesquisas de base, uma aplicação que vai chegar em algum momento, que pode chegar em algum momento e a gente não tem nem como prever. Então, por exemplo, estudar como que os bichos mudam ou como que o processo evolutivo atuou, né, na diversidade desses bichos ao longo do tempo, né, como que foi no passado, ajuda a gente a entender o que a gente está passando agora, como que os bichos vão reagir ou como que eles reagem às mudanças climáticas, às mudanças de ambiente que a gente provoca hoje em dia. Então, apesar de não ter uma aplicação direta, a gente geralmente colhe alguns frutos desse tipo de pesquisa. Bom, eu sou Leonardo Videira, aluno do curso de doutorado na Unicamp, e eu estudo uma área nebulosa entre a metafísica, a lógica e a epistemologia. É um problema relacionado a um princípio lógico chamado princípio de identidade dos indiscerníveis, que ele diz, é um princípio proposto por Leibniz que diz: se duas coisas têm todas e as mesmas propriedades, essas duas coisas têm que ser, na verdade, a mesma coisa. Isso parece bem óbvio, mas aí um cara chamado Max Black, nos anos 30, desenvolveu um contra-exemplo a isso, dizendo: imagine um mundo possível em que só existam duas esferas que têm o mesmo peso, mesma temperatura, todas as propriedades iguais, num universo simétrico. Essas duas esferas são duas diferentes, mas elas têm todas as mesmas propriedades. Então, o princípio de identidade indiscerníveis não é necessário. Bom, se o princípio não é necessário, quer dizer que uma das bases fundamentais da nossa compreensão do que é identidade está ameaçada. Então eu estou tentando mostrar que esse contra-exemplo é errado e que o princípio ainda assim prevalece, ele é necessário. Meu nome é Fernanda Arcanjo, eu estou fazendo doutorado em biologia aqui na USP e, na verdade, eu sou bióloga formada em biologia, mas eu comecei a me envolver com história da ciência e filosofia da ciência. E aí, na verdade, o que é isso? É o pessoal que está interessado em entender como que as teorias elas se desenvolveram e como é que a ciência funciona. E para que isso? Na verdade, a gente estuda isso com o objetivo de conversar com os cientistas e de tentar mostrar tanto para os cientistas quanto para a sociedade em geral como que a ciência funciona, como é que as teorias são construídas e por que isso é importante para fazer uma ciência melhor. E aí, especificamente, eu trabalhei em história da biologia com a teoria da pangênese do Charles Darwin, que é o cara da teoria da evolução, mas ele também fez outras coisas. E essa teoria da pangênese foi uma teoria dele muito pouco conhecida, quase ninguém conhece, que ele falou sobre herança antes de se falar sobre genética, de genes e tal. Ele tinha uma ideia diferente de herança. E aí a gente traz essa discussão para falar um pouco de como não existem gênios em ciência. Ele propôs a teoria evolutiva, que é aceita até hoje, mas ele também teve ideias de herança que não são aceitas hoje, que foram superadas, então ele errou também, e que isso faz parte da ciência, erros e acertos, e a gente também discutiu um pouquinho do que é que tinha na teoria dele, que hoje em dia talvez faça algum sentido, como a ciência ela não caminha de maneira linear, sempre melhorando, ou sempre num sentido de progresso, mas que as coisas dão muitas voltas, o que a gente acha que está certo em um momento passa a estar errado, e às vezes volta a estar certo de novo, e como essas coisas são complexas, e aí a gente discute um pouquinho dos estudos atuais
teorias de herança, o que é que pode se voltar lá na teoria do Darwin, que a gente vê que tem coisas bem interessantes.